Hoje, 19 de novembro de 2025. É dia da bandeira hoje? Oi? É dizer que é dia da bandeira. É, dia da bandeira. Mas a nossa bandeira aqui é a bandeira da paz. Sim, é. Bandeira da doutrina espírita. A luz. Nós vamos hoje falar do encontro 248, no 249. Ou seja, o 248 foi na quarta-feira passada. Teve uma série de interrupções devido à nossa aparelhagem eletrônica. Então, nós vamos hoje novamente falar a respeito do mesmo tema que está aí na tela, porque não deu para editar e segundo a orientação do Cid, quando ele foi ver lá, a coisa estava muito complicada, não estava dando uma continuidade adequada, né? E conversando com ele, ele falou: Quaresma, é melhor repetir. Então nós vamos seguir o conselho do nosso irmão Cid, ok? Vamos então rever novamente o tema que aí está. Mas antes, vamos elevar o pensamento a Jesus. Coloque na tua tela mental a imagem do Cristo que conheces. Estás vendo Jesus? Ele está contigo neste momento e em todos os outros. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Obrigado pela oportunidade do aprendizado do conhecimento. Obrigado pela assistência espiritual que temos tido, por esses amigos que nos auxiliam, nos orientam e nos amparam. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Eu estava aqui meditando, após ter preparado todos os equipamentos, e me veio uma ideia. Me chegou uma ideia. Pegar este livro, Encontro Marcado, que estava ali em cima. E eu comecei a folhear. E de repente me veio outra ideia. Fecha o livro e abre. E eu abri. E abri e vou ler um pequenino trecho para a nossa meditação. E fazendo referência aos momentos que estamos vivendo e aos acontecimentos que aqui acontecem. O título da página é Não te impacientes. Eu vou ler um pequenino trecho. Reflitam bastante. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Perceberam? Quando os problemas do mundo te afogueiem a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que, muitas vezes, inclina o enfermo à morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Perceberam? Perceberam? Viu, Rose? Você percebeu, Rose? Eu estou aqui. A Rose chegou? Ué, o senhor está aqui? Não,
Como ela diz, você devia estar lá no hospital, já devia ter desencarnado, não, ela achou que era eu que ia fazer o estudo. Muito bem, então nós vamos caminhar mais uma vez. A felicidade não é deste mundo. Tema do capítulo do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Este é um dos itens. Vamos a ele. Vamos recordar apenas 8 questões do Livro dos Espíritos. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Completa felicidade na Terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A Terra é o planeta nessas condições, nesse ciclo. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Uma felicidade relativa. Não é a felicidade. É uma porção desta felicidade que não chega na totalidade de forma alguma no planeta Terra. Não há condição para tal, já que é um planeta em provas e expiações. Este é o ciclo que está terminando. E que tem muitos que vão sair do ciclo de provas e expiações e vão para o ciclo primitivo, para que o despertar possa acontecer. Para que o despertar possa acontecer. Vocês já imaginaram sair do ciclo de provas e expiações e ter que reencarnar num ciclo de um planeta em estágio primitivo? Acontece. Aconteceu com espíritos que reencarnaram na Terra, naquela altura, vindo de um planeta que estava na mesma condição que nos encontramos hoje no planeta Terra, prestes a entrar no ciclo de regeneração, que era o povo do sistema Capela, de um planeta do sistema Capela, que estava no ciclo de provas e expiações, mas incompatível para determinados espíritos. Aquele momento não dava para que eles seguissem para a regeneração. E face o estágio em que eles se encontravam, vieram para o mundo primitivo, para um ciclo onde a Terra estava nessa etapa primitiva. Vejam, então, é bom que coloquemos a nossa ideia bem amparada pelos melhores pensamentos e pelas indicações da doutrina espírita, ou seja, quanto mais você estiver abraçado à verdade, muito maior é a tua possibilidade de seguir na regeneração. Quanto mais você estiver abraçado à hipocrisia, à enganação, à mentira, mais probabilidade de você ir para um planeta bem mais inferior que o planeta Terra. Não tenho dúvida quanto a isso. A doutrina espírita mostra. Quem leu obras de André Luiz, quem leu obras de Emmanuel, sabe bem disso. Quem leu O Céu e o Inferno também viu isso. Então, essa felicidade relativa que nós podemos obter sobre o solo terrestre diz respeito ao caminho da verdade que você traça para os seus passos. Não tenho dúvida quanto a isso. Porque se não fosse assim, não havia necessidade de Jesus ter vindo à Terra, de Jesus ter se manifestado entre nós, para deixar o Evangelho. Ele não viria. Para quê? E ele veio justamente para mostrar esse caminho.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí está. E se nós seguirmos esse passo, nós teremos uma felicidade relativa. E essa felicidade relativa que você consegue sobre o solo terrestre, certamente te leva à regeneração. Porque felicidade não é prazer. Felicidade não é satisfação. Prazer e satisfação são coisas momentâneas, temporárias. Felicidade relativa é verdadeira. É perene. Porque você conquistou. É uma conquista espiritual. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Observaram? Se você consegue alcançar isto que está aqui, tão grande, felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira, você já está na regeneração. Acredite nisso. Você já está na regeneração. Não tem como fugir. Porque felicidade comporta verdade. Felicidade comporta estar com Deus, com Jesus. Felicidade comporta nos aproximarmos das leis divinas o mais possível, nos esforçarmos por isso. É o esforço que nós temos que ter para conquistas maiores. Por estarmos no mundo de provas e expiações. Ninguém vai ter uma felicidade integral aqui. Não tem como acontecer. Não por causa do mundo, por causa de nós mesmos. Porque não temos a competência de conquistá-la. Não é verdade? Estamos no mundo de provas e expiações pela nossa inferioridade, mas podemos chegar a uma felicidade relativa, e essa felicidade relativa vai nos promover. Não tenho dúvida. Aquele que vive em desespero, em impaciência, como eu li ali, aquele primeiro trecho, esse... Alô? Está cheio. Cheio de vaga. Está cheio de vaga. Está cheio e cheio de vaga. Coisa séria. A coisa é séria. E a gente tem que empregar a seriedade conosco mesmos. Conosco mesmos. Ô Quaresma. Oi. Posso falar? Diga. Eu observo assim, com relação ao que você está falando, que às vezes a gente encontra pessoas que têm uma vida tão sacrificada, umas situações tão assim difíceis, mas transmite uma paz, uma tranquilidade tão grande, e a gente associa a tudo isso aí. Perfeitamente. É a ligação. Perfeitamente. É a compreensão e o entendimento que essa alma já alcançou. Então, embora os obstáculos, embora as dificuldades, mas ela está tranquila, paciente, resignada com aquela situação. A resignação nos leva a essa paz. Porque a resignação te leva ao entendimento, à compreensão daquilo que está acontecendo. Então você sabe que aquilo está acontecendo por um motivo qualquer que você causou uma dificuldade. É o efeito, não é? O efeito te traz a doença, a enfermidade, a dificuldade, o efeito de causas que promovemos. Né? No passado, nessa mesma reencarnação. Né? Porque nem tudo que a gente passa é propriedade do passado. Nessa reencarnação mesmo, a gente comete uma série de erros.
né? A gente faz uma série de coisas erradas e o efeito vem adiante, não tem como fugir. Mas aquele que é resignado compreende, porque ele já sabe como acontece. Então você vê, às vezes, pessoas nessa situação e ela tem uma felicidade relativa pela compreensão que ela já alcançou. Isso é muito importante. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Aí, vê? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Veja, haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Sim, porque a felicidade, para mim, pode ter um determinado comportamento que eu tenha, mas para outro, aquele comportamento já não é satisfatório. Então ele não se sente resignado com aquele momento. E aí, vamos ver o que diz a resposta. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Daí. O teu ponto de vista te leva a captar a felicidade. Teu ponto de vista, como é que isso acontece? Por que isso se dá? O que será amanhã? Como é que isso vai acontecer? Você tendo essa compreensão, isso automaticamente te traz uma felicidade relativa. Por quê? Porque você já compreende essas verdades. Fala, Marcos. Então, é importante salientar ali que ele fala em regra. Uma regra comum que todos podem obedecer e seguir. Não é uma regra utópica e inalcançável. Não tem desculpa para ter essa felicidade. Porque quando eles dão uma regra, eles dão uma regra individualizada. Eles dão uma regra para todos que somos capazes de conquistar. É geral. Então a gente fala assim, mas eu não posso fazer isso aí. Você pode. Todos nós temos maturidade espiritual para seguir essa regra. Por isso que é uma regra. Não é minha nem tua. É uma regra de Jesus. Uns mais, outros menos. De acordo com o adiantamento de cada um. Mas para todos. Eu acredito que não. Nem mais nem menos. Perfeito colocado. Todos podem. Pois é. Sim, eu digo, mas o alcance depende do conhecimento, do entendimento de cada um. Um vai alcançar mais, outro menos, mas o alcance é possível. Isso é uma regra divina. Eu consegui alcançar esse tanto de felicidade relativa. O outro sim, o outro aqui. Mas é de acordo com o conhecimento. Mas é conquista. É conquista, porque nem todo mundo tem o mesmo conhecimento. Tem a mesma compreensão, tem a mesma resignação, como estávamos falando. Amadurecimento espiritual. Há pessoas que no estágio em que você falou, dessa senhora, estariam desesperados, impacientes. Né? E ela não. Essa senhora fica tranquila, né? Porque ela sabe. Quer dizer, é por aí o caminho. A regra é geral. Não tem como fugir. Aquilo que seria supérfluo para um, não representa para o outro o necessário e vice-versa, conforme as posições? É óbvio, né? Sabemos disso, né? Sabemos disso. Vamos ver. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e a ver reduzida a 10 mil, se considera muito infeliz por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado há muitas pessoas que morrem de fome e de frio, sem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito.
O homem sábio jamais, o homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Mas quando ele olha para baixo, é para ver aqueles que estão em poesia. O supérfluo é algo ainda muito estável no planeta Terra. São pouquíssimas as pessoas que ainda não têm esse supérfluo, como aquela senhora que eu contei aqui. A maior parte de nós sempre guarda alguma coisa a mais que não precisa. Essa é a realidade dos fatos. Né? E nós precisamos começar a nos desprender disto também. Nossa, quanta camisa! Você usa isso tudo de uma vez só? Não, mas eu tenho aí porque de repente tenho vontade de usar. Deu para entender? Quantas calças, quantas saias! Nossa Senhora, para que isso tudo? Quantos sapatos? Deu para entender? Roberto, lá em casa... Quem de nós só tem sapatos? Quem de nós só tem uma calça? 2, 3 camisas? Deu para entender? Mas tem gente que não tem nenhuma. E nós precisamos também aprender a nos expressar, a nos separarmos desses apegos. Está aqui. O supérfluo. Você não usa 10 camisas de uma vez só? Você não precisa ter 10 camisas. Não é? Você não precisa ter 10 saias. Vai para um lugar frio para você. 5 pares de sapatos. Não precisa. Sabe por que eu digo que não precisa? Por experiência própria. Porque quando eu era garoto, eu só tinha um sapato. Me lembro bem disso. Já falei isso aqui. E esse sapato era furado. Eu tinha que colocar jornal todo dia com o sapato para ir para a escola. Eu só tinha esse sapato. Eu não tinha mais sapato nenhum. E por outro lado, todas as roupas que eu e minha irmã e meu irmão do meio tinha, todas as roupas, naquela altura, quando eu era pequeno, era tudo usado, dado por outras pessoas. Então, eu vivi, estou aqui. Mas hoje, eu já não tenho um sapato só. Faço-me entender? Quer dizer, eu também estou errado. Porque eu tenho lá 2, 3 pares de sapato, chinelos. Eu não preciso disso tudo, eu não uso isso tudo de uma vez só. Eu também preciso aprender a me desprender disso tudo. Estás ouvindo, Quaresma? Faço-me entender? Nós ainda temos esse apego e precisamos aprender a nos libertarmos disto. É difícil? É difícil, mas precisamos aprender. Sabe por quê, Gil? Sabe por quê, Denise? Você pode morrer agora. Você também. E eu também. Deu para entender? Deu para entender? Nós não somos donos dessas coisas. Nós estamos com elas emprestadas. Elas são emprestadas a nós. Elas não são nossas. O que é nosso? O que é nosso realmente? Oi? O conhecimento. Isso é que é nosso. Nada mais. O conhecimento. Nada mais. É isso que é posse minha. O resto é tudo emprestado. Está tudo emprestado. O que você está fazendo com isso? Que você tem? Há males que impedem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? O mais justo se preservar dos males.
que atingem-no também. O homem deve resignar-se e sofrê-los, sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. E desde que façamos o que é preciso para obtermos, o que acontece conosco? Estamos mais perto daquela felicidade relativa que podemos conquistar. E por outro lado, há algo mais precioso nisso tudo. O que é? O que é, Gil? O que é, Ingrid? O que é, Graça? Denise? Valéria? Rose? Maxi? Cid? Seria a vivência do amor? Fizemos um planejamento reencarnatório. E nos comprometemos com tudo que ali está. Com tudo que ali ficou plotado. Fizemos um planejamento reencarnatório para sermos melhores. Para sairmos do processo reencarnatório melhor do que quando chegamos. Eis a questão. Fizemos um planejamento reencarnatório para melhorarmos a nossa felicidade relativa. Fizemos um planejamento reencarnatório para obtermos conquistas. Para obtermos conquistas. Compromisso que assumimos primeiramente conosco e com os amigos espirituais que nos acompanharam. Porque na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Por quê? Classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes. Nenhuma é perfeitamente feliz. Pois o que se julga ser a felicidade, muitas vezes oculta urgentes aflições. É o caso daquela pessoa que nada tem, que nada possui, que tem uma série de dificuldades financeiras, dificuldades de tudo quanto é espécie. E vê o outro cheio de dinheiro, morando num palacete, numa casa cheia de luxo, e diz, aquele é feliz. De repente ele é mais infeliz do que aquele que não tem nada. Ele não dorme tranquilo, ele só vive fazendo o que não presta. É o que a gente observa no mundo atual. Vocês acreditam que o cara que está roubando, usando da corrupção, usando o nosso dinheiro, ele pode ter a mente tranquila, a consciência em paz? De jeito algum. Ele é muito mais infeliz do que aquele que está na cama de um hospital. Porque o que virá no amanhã, para esse, vai ser realmente contundente. É um estágio de bastante sofrimento para que o despertar aconteça. Essa é a realidade dos fatos. Quaresma. Oi? Olha só, eu conheço, olhando essa questão aí, né? Eu conheço uma pessoa, você está falando das pessoas que têm condições, né? Eu conheço uma pessoa que ganha mais de 12 salários mínimos, está em depressão, é uma pessoa extremamente inteligente, fala muitas línguas, inglês, francês, espanhol, é uma pessoa que sabe administrar uma empresa, mas acha que o mundo dela acabou. Você falou uma coisa... E vive presa no quarto escuro, sem querer falar com ninguém, sem querer conversar.
praticamente ela pode se considerar uma moribunda. Você falou uma coisa que eu não concordo. Ela não é extremamente inteligente, porque se ela fosse extremamente inteligente... Sim, Peraí, calma, agora a palavra é minha. Porque se ela fosse extremamente inteligente, ela estaria agindo de outra forma, de outra maneira. Eu digo no sentido de administrar uma empresa, ela deslancha fácil. Mas na questão como eu ouvi outro dia algumas pessoas falando, né? Tá vendo? O cara é extremamente inteligente, olha só o que eles fazem, tá vendo? Como é que eles roubam? Tá vendo? Eu digo não. Ele não é inteligente. Desculpe a palavra, eu falei, ele é burro. Porque todo corrupto, todos que participam dessa bandidagem não são inteligentes, porque se ele fosse inteligente, ele não estaria agindo dessa forma. Estou me fazendo entender? É porque ele usa a inteligência da razão, não usa a inteligência do coração. Pois é. Quer dizer, a inteligência que nós temos que ter é partir para a evolução espiritual. Somos espíritos. Então falta aquele detalhe especial de você se considerar e sentir-se espírito e agir como tal. Porque o teu amanhã não será no corpo físico. O teu amanhã será na erraticidade, na espiritualidade. E aí? Como você se verá? Aí é que está o grande detalhe. Mas vamos seguir aqui. O sofrimento está por toda parte, sabemos disso, não? Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, porque a terra é lugar de expiação, e sabemos disso. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. Quando chegar nesse momento aqui, o Filho do Homem, lembra? Sim. Pois é. É o Filho do Homem. O corpo de Jesus. Terá um corpo funcionando perfeitamente bem, porque não há mais necessidade dos sofrimentos que nós temos tido. E por outro lado, estaremos mais evoluídos se permanecermos na Terra, podendo usar uma ferramenta muito mais aprimorada. Não é aquele televisor preto e branco. Nem a cores que hoje existe, é muito melhor do que tudo isso. O nosso corpo será o corpo daquele que habitar o planeta Terra. É o Filho do Homem, como falou Jesus. Porque neste mundo a influência dos maus geralmente sobrepuja a dos bons. Isso aí eu dou pancada. Porque o mal é... Pode falar quem quiser. O mal é audacioso. Por fraqueza dos bons. Porque tem medo de falar, tem medo de dizer. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Medo não, porque se eu agir assim, eles não vão querer mais que eu fique junto. O problema é deles, não é meu. Não pode dizer essa verdade não, porque senão vai ferir. O problema deles. Não é a verdade que fere. O que está ferindo é por desconhecimento da verdade e não querer abraçá-la. Porque se não fosse assim, Jesus não teria agido como agiu. Né? E ele falava a verdade o tempo todo. E tinha uma player de encarnados lá, lutando contra ele. Ou não? Quantos ficaram ofendidos pelas palavras de Jesus? E daí? Qual o problema? Evidentemente, nós estamos muito longe da evolução de Jesus, mas podemos nos esforçar para acompanhar o seu caminho. Eis porque no livro dos Espíritos está lá:
guia e modelo. Jesus. Se ele é guia e modelo, por que eu não tenho que segui-lo? Por que eu tenho que abraçar aquele que quer que eu abrace o que ele pensa, o que ele acha, o que ele pode fazer? Por que eu não vou dizer para ele, está errado, não é assim, a verdade é essa? Atualizem-se. 2025, século 21. Por fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Eu já joguei fora isso aqui. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Isso aqui diz muito aos espíritas. Isso aqui diz muito aos espíritas. E aqueles que me ouvem, que façam da verdade o caminho e a vida, como falou o mestre. Não tem que ter medo de nada. Não tem que ter medo. O medo é uma qualificação negativa. Joana nos fala sobre isso. Porque ter medo é falta de fé, falta de confiança em si mesmo. Não, eu tenho que agradar, porque senão fulano não vai falar de mim. Problema dele, fale o que ele quiser. Eu não vivo com o pensamento dele, eu vivo com o meu pensamento. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu construo. E com um detalhe muito importante, eu devo dar continuidade a isto. E não, ali eu faço assim, aqui eu faço desse jeito, não. É em todo lugar da mesma maneira. E a verdade na frente acabou. É por isso que as casas espíritas estão ficando vazias. Porque as pessoas começam a compreender que tem que avançar no tempo. A ciência não para. E doutrina espírita é ciência. Está lá. É o primeiro título quando você abre o livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. O que é filosofia? Se não conhecem, peguem um dicionário para ver o que quer dizer filosofia. Quando estes o quiserem, haverão de preponderar. Deu para entender? Está no livro dos Espíritos. Não é o Quaresma que está falando. Está lá, pergunta 932. Eu já trabalhei muito essa pergunta aí. Vi muita cara feia também quando eu falava a respeito. Fazer o quê? Será que não passa também pela questão da pessoa ser inseguro? Não é por medo, mas talvez não saiba expor e dar exemplo, embora ele conheça. Porque ele não está... Eu entendi assim. Se ele não sabe expor e dar exemplo, que aprenda. É usar a inteligência de uma maneira racional para que ele passe para o outro a convicção que ele tem. De repente ele tem essa... Então ele não é convicto. Se ele não está passando, ele ainda não é convicto. Não, porque quando você tem convicção, você passa. Não, a questão não é essa. A questão é que a gente não passa a nossa convicção. Passa a convicção dos espíritos. Se ele quiser discutir e não entender, discuta com o Emmanuel, discuta com o André Luiz. Então não sou eu que estou falando. Pois é. É Emmanuel que está falando. Nós estamos convictos. Aí você fala assim, mas está errado, então você discute com o Emmanuel. Perfeitamente. Porque eu não sei o que estou falando. Perfeitamente. É assim que se comporta. Perfeito. Se você já está convicto, agora se você fala o seu acho, aí dá mágica. Aí é problemático. Aí é problemático. A pessoa que age dessa maneira, ela ainda não está convicta. Ela ainda não está convicta. Ela tem dúvidas com ela mesma. Ela ainda está na incerteza. Ainda está ali, ó, na sua timidez, não sabe, não tem audácia, fica abraçada ao medo. Eu não vou fazer porque vou ter problema na frente. Deu para entender? Se eu uso a verdade, eu estou com Jesus. Deu para entender? Eu tenho Jesus ao meu lado. Eu tenho o Evangelho comigo. Eu não tenho que me ligar, me comunicar e andar com a mente do outro que não quer que eu faça isto. A verdade é verdade e acabou.
Você está no mundo de provas e expiações. Você vai viver com as provas e expiações? Deu para entender? Você vai viver sobre essas nuances? Se você tem que se dissipar e sair delas? Por que eu vou depender do outro? Eu não dependo do outro, eu dependo de mim mesmo. Se eu passo a depender do outro, porque o outro não vai gostar, é problema dele. É problema dele. Como, por exemplo, se o Gil não estiver gostando do que eu estou falando, é problema do Gil, não é meu. É problema dele. Eu falei, não é isso, Gil. Se o Gil fala alguma coisa com alguém e alguém não gosta, não é problema do Gil, é problema de quem não gostou. Tá certo. E se você está convicto da verdade, se você está convicto que deve seguir Jesus, siga-o. Caso contrário, está cheio, vai ter vaga, né? Tem, está cheio de vaga também. A verdade é essa. E aí, não se esqueçam, eu me lembro sempre de Lázaro. Lázaro não. Zacarias. Está lá, Zacarias 13, 8, 9. E foi naquela época, hein? Hoje deve ter mais. E vai mesmo, e vão mesmo. Sabe por que vão mesmo? Leiam e saibam o que aconteceu com o mundo que estava ligado à capela. E aqueles que vieram para cá eram inteligentes. Deu para entender? Eram tidos como inteligentes. Mas inteligência realmente é você usar para a evolução e não usar para fazer o que não presta. Eram tidos e reencarnaram no mundo primitivo. Reencarnaram no mundo primitivo, não tinha nada. Perderam tudo o que tinham em um mundo no estágio em que estamos nós agora. Não, mas eu não vou para lá não. Eu já estou aqui, conversa. E vai, e é mais de 2/3. 80% só no Brasil. Tem uma senhora aí que a Valéria conhece, que também já fala que é bem mais de 2/3. Então não sou só eu que estou falando não. Eu escutei É aquele que vai para a casa espírita e acha que entrando na casa espírita ele já está livre. E não é assim que funciona. Você está livre quando você tem um comportamento decente e compatível com a doutrina espírita. Aí sim. Mesmo não estando na casa espírita. Mesmo não estando na casa espírita, concordo perfeitamente. Esse é o grande detalhe. Aí não é aquele inconsequente que falta, que não dá continuidade ao seu trabalho, que não segue as normas, que é dependente de outro, não cultiva a sua individualização. Como fala Joana, não sou eu que estou falando, é Joana. Nós estamos aqui para nos individualizarmos. Deu para entender? Não é para estar na dependência do outro. Na dependência do outro, porque eu só posso falar o que o outro quer. Se eu falar isso, ele não deseja, ele não vai ficar mal, o problema dele. Quaresma, você é muito severo. Não, eu não sou severo. Leia o Evangelho. Leia o que diz a doutrina espírita. Eu não estou falando por mim, eu estou falando o que eu li. O que aprendi com Joana, com Emmanuel, com André Luiz, com Kardec. Se o homem é quase sempre o artífice de seus sofrimentos materiais, também será o causador de seus sofrimentos morais? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em suma, são torturas da alma. Quem é que vive torturado aí? Ninguém. Aqui não tem ninguém torturado. Graças a Deus. Com inveja, com ciúme, Eu não tenho nada disso. achando, mas não devia ser assim.
ser de outra maneira. Quem é que não? Tem que tomar cuidado. Esse é um trecho da resposta, porque a resposta nesse item aí é enorme. Veja. Terminou as perguntas do Livro dos Espíritos que eu peguei para relacioná-las à infelicidade. A felicidade não é deste mundo. Agora então vamos entrar no Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Porque esse mundo é um planeta de prova e expiação. Aí está certo. O Gil sabe. O Gil sabe. Vamos lá. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Tem alguém pensando assim aí? Ah, ainda bem. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. É verdade, já ouvi isso. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Não reclama da velhice. Deu para entender? Viu, Gil? Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Faltou a resignação, o entendimento, a compreensão. Porque se eles tivessem estudado o processo reencarnatório como nós estudamos, não estariam reclamando. Porque se você conhece o processo reencarnatório, não é verdade? Você não tem o que reclamar. Eu conheço, como é que eu vou reclamar? Não posso reclamar, eu tenho que me resignar. Simplesmente. Vejam a importância das casas espíritas de lidarem realmente com a doutrina espírita. Pararem de quererem tornar a casa espírita simplesmente uma casa religiosa. A casa espírita é uma casa de estudos, de ciência. A religião, como eu falei daqui da vez passada, a religião vem como consequência, porque trabalhamos o Evangelho de Jesus, porque trabalhamos dentro das leis de Deus. Então é a consequência. E as leis de Deus e o Evangelho de Jesus provém da onde? Livro dos Espíritos, provém da onde? É a ciência, é a filosofia, é o aprendizado. É você procurar a causa que está movimentando isso tudo. É só ver, filosofia espiritualista, está lá no Livro dos Espíritos. Mas você não pode trabalhar a casa espírita simplesmente como uma casa religiosa. Não é isto. A casa espírita é uma casa de estudo. Para você ter o conhecimento religioso necessário. Porque trabalha as leis divinas. Trabalha o Evangelho de Jesus. Então, automaticamente, como estamos aqui. Os amigos espirituais estão aqui nos ajudando, auxiliando cada um de nós, dentro dos propósitos que temos. E quanto mais você se aproxima da verdade e do conhecimento, mais ajuda é possível você receber. Porque você passa a ter melhores compreensões. Você passa a ter uma ligação fluídica mais alta, mais próxima dos amigos espirituais. A tua pineal fica mais brilhante, mais clara, não permanece escurecida pelos pensamentos mundanos do prazer, da satisfação.
ela permanece mais ajustada a uma felicidade relativa. Então ela começa a brilhar. Deu para entender? Porque você tem a compreensão devida, tem o entendimento devido. E é assim que segue a humanidade. É assim que deve seguir a humanidade. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder mesmo, já vimos tudo, né? Lemos tudo? Sim. Lemos tudo. Vamos em frente. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Inclusive, sabemos todos, porque a própria doutrina nos mostra, né? A prova da riqueza é mais pesada do que a prova da pobreza. Ela é mais difícil. Ela é mais difícil. E a gente vê isso acontecendo. A gente vê todo dia isso na TV, né? Acontecendo. Aqueles que foram agraciados com uma reencarnação dentro no aspecto da riqueza e não estão sabendo usar aquilo que receberam. Problema muito sério. Problema muito sério. Então, é bom que a gente passe a entender melhor por que estamos reencarnados na Terra e passemos realmente a nos dedicarmos à conquista da felicidade relativa. Para tal, o que precisa, Quaresma? Muito simples, meu amigo. Ajustar-se um pouquinho mais à verdade. Simplesmente isso. Verdade. Não entendeu? Não entendeu? Conversa com Jesus. Mas por que conversar com Jesus? Ora, você não sabe o que ele falou para nós? Que ele é o caminho e a verdade e a vida? Raciocina. Raciocinou? Refletiu? Então, é isso aí. Simples, não? Não é simples? Agora depende do esforço de cada um. Não é simplesmente ouvir e saber e não fazer. Não é simplesmente ouvir, saber e quando chegar lá fora, no convívio com todos ou no seu próprio grupo familiar, agir de maneira diferente e passar a depender daqueles que o rodeiam. Não porque eu não posso agir assim, não porque eu não posso falar isso, não porque eu não posso dizer assim, vai. Tem vaga. Tem vaga no exílio para esses. Assim então, vaga no exílio. E o Quiron ou Quiron, como falou Chico, é bem maior do que o planeta Terra. Quer dizer, deve estar indo para lá companheiros de outras unidades do universo. Vão ter novos companheiros. A coisa é séria. Não é brincadeira. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se, enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Entretanto, há muitos por aí pregando, né, isto. Inclusive algumas religiões pregam
que você saindo daqui, fazendo tudo como eles dizem, que você vai para o céu. O céu que eles querem é que você vai estar com Deus. Ah, que tristeza, não? Para estarmos com Deus, ao ladinho de Deus, falta muito. Para dizermos o mesmo que Jesus falou, falta muito. Eu e o Pai somos um. Palavras do Mestre Jesus. Então, se nós nos seguimos Jesus, acabou. Estamos indo para o caminho de Deus. Mas vai demorar ainda alguns milênios, milhões de milênios, até chegarmos lá. Mas é preciso, porque vamos avançar no conhecimento. Eu ouvi um ruído por aí, e eu parei. Vamos em frente. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia. Vejam bem o que diz o Evangelho. A cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquele que fala, eu sou feliz, ele está num momento de satisfação, de prazer, de uma emoção por um momento qualquer que ele esteja atravessando e que vai acabar daqui a pouco. Que prazer e satisfação acaba daqui a pouco. É coisa momentânea. Felicidade relativa, quando você consegue, ela é perene. E daí para aumentar, para crescer. E você diz, eu sou feliz. Não é feliz. Você está simplesmente num momento de prazer, de satisfação. Um momento que você está gostando. Isso não é felicidade. Isto é materialidade. Essa é a realidade dos fatos. É a materialidade. A materialidade é que faz com que a maior parte das pessoas diga, ah, que prazer gostoso, que satisfação. Porque funcionou bem o processo material em que essa pessoa se encontra. E ela acha que é felicidade. Felicidade, sabe qual é a felicidade? Daquela senhora que eu falei aqui. Ela era feliz. Ela tinha uma felicidade relativa. Porque ela há pouco estava se incomodando consigo mesmo e com o que tinha. Mas queria cuidar do outro. E cuidava do outro. Essa tinha felicidade relativa. Ela tinha em si o processo de resignação. Ela compreendia o estágio em que se encontrava e sabia o que precisava fazer para mais crescer espiritualmente. Ela não estava incomodada com o que materialmente ela possuía. Ela estava incomodada com a conquista que ela poderia fazer espiritual. Então ela estava crescendo. Ela tinha uma felicidade relativa, porque ela se sentia feliz em poder ajudar o outro, em fazer pelo outro. Coisa séria, né? Aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. Está aqui a satisfação. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Você tem inveja de alguém, ou Gil? Não, tem não. Mas você tem inveja de você mesmo, né? Nem de mim, eu estou tão velho. O problema dele é a velhice. A velhice dele incomoda. Não. Você não é velho.
Velho é a ferramenta que você está usando, cara. É a ferramenta que já passou da data de validade. E qualquer hora dessa você vai deixar essa ferramenta. Agora, espiritualmente, eu não sei quantos milhões de anos você tem. Mas deve ter um bocadinho, Não tem muito não. Estou cansado de ouvir, você ainda é jovem, você é criança. Mas não é fisicamente, espiritualmente. A minha esposa é uma delas. Gil, você acha que deve ter 2 ou 3 reencarnações só, porque você parece uma criança, até veneno der para você comer, você não morre. A gente tem que pensar bastante. Vejam bem que nós estamos vendo um capítulo do Evangelho que diz muito ao processo reencarnatório que nós já vimos. Fala muito com o que nós já aprendemos, porque nós estamos, conforme nós vamos vendo aqui o passar dessa leitura do Evangelho, a gente pode ir fazendo ligações com o processo reencarnatório. Vai fazendo as ligações e vendo como uma coisa, quer dizer, você veio para passar por uma série de dificuldades, mas você sabe já por quê. Você reconhece isso. Você sabe por quê. Você sabe o que está te acontecendo não é por acaso. Né? Não caiu para você, toma, isso aqui é teu. Não é assim. Né? Os passos que nós caminhamos, os caminhos que nós nos encontramos, fomos nós mesmos que criamos. Então é importante, quer dizer, você se vê dentro de uma situação que você mesma criou, então a resignação se faz mais presente. Você começa a ter essa melhor consciência de que tem que ser resignado e tentar dar um jeito nisso. Tentar fazer o melhor possível. Nem sempre a gente consegue o melhor, mas pelo menos a gente adianta um pouco. Porque, veja o título, Bem-aventurados aflitos. Não, ele não é bem-aventurado porque fica aflito aí que você vai ser bem-aventurado. Não é isso, não. É porque ele compreende, ele é resignado, ele está passando por aquela aflição, mas ele sabe o porquê. Ele compreende o porquê. Agora, só vai entender melhor e mais profundamente esse capítulo quem conhece como nós o processo reencarnatório, como ele se dá, como ele acontece, que não é de forma aleatória, e o trabalho que dá a espiritualidade para que uma reencarnação aconteça. Tanto faz, seja ela padrão ou individual. Dá trabalho. A reencarnação padrão também dá trabalho aos amigos espirituais que estão trabalhando nesse processo. Porque eles precisam conhecer melhor aquele espírito que vai reencarnar e eles têm que trabalhar para isso. Eles são especializados para programar para ele realmente as situações pelas quais ele vai passar. Embora seja uma reencarnação padrão que ele não toma conhecimento, mas os amigos espirituais, especialistas, são responsáveis por isso. Então vejam, quem compreende como nós os itens, os detalhes do processo reencarnatório, passa a compreender bem melhor porque bem-aventurados os aflitos e os itens que seguem esse capítulo. Você está sabendo agora por que a felicidade não te abraçou, né, Jorge? Tem, você me permite citar Jesus? Jesus disse assim, a felicidade, no mundo só terei dores e aflições. Procure vencer o mundo como eu venci. Vencer o mundo. É isso aí. É isso aí, vencer o mundo. Isso é o que falta mais, inclusive, eu estou falando inclusive, na maioria daqueles que se dizem espíritas. Vencer o mundo. Porque se dizem espíritas, estão muito mais ligados à materialidade. Aí fica difícil a ver. E aí? E aí? Eu nem vou falar mais de Zacarias, não preciso mais falar. Já está na mente de todo mundo Zacarias. 500 anos antes de Cristo, hein? Vejam bem. O alerta veio
500 anos antes de Cristo. É brincadeira, né? É brincadeira, né? Quer dizer, e nós continuamos chutando pedra até hoje. E ainda estamos naquela condição de irmos para o exílio ou não. Vejam bem a situação. Quer dizer, falta de alertas, falta de mostrarem o que precisávamos fazer, não foi, não faltou. E ainda assim, eu sou espírita, é mesmo? Por que você está tão ligado à materialidade? Tá, não precisa falar mais nada não. Posso me entender? E vou dizer para vocês mais, a maior parte dos espíritas que eu conheço são assim. E aí? Eu conheço muitos espíritas, mas vejo-os mais ligados à materialidade do que à doutrina espírita, do que à espiritualidade. E aí? Eles dizem para mim que são espíritas que estudam. E aí? Você é muito confidente, colega. Você não pode ser assim. Mas eu não sou assim. É a doutrina que é assim. Para você ser espírita, você tem que ser assim. E agora? Casais espíritas que fazem uma série de coisas aí que não tem nada a ver com doutrina espírita, inclusive bingo, essas coisas todas, que eu já me neguei a fazer e as pessoas não gostaram, ficaram aborrecidas comigo. Eu não vou nem dizer quais são as casas. O que há? Casa espírita é para estudar doutrina espírita. Espírita é aquele que procura fazer o que diz a doutrina espírita. Ah, mas eu não consigo, Coreia, se esforça. Eu me esforço porque todo mundo pode se esforçar. Ainda há pouco, uma pessoa falou que a regra é geral. Deu para entender? Se eu me esforço, todos podem se esforçar. Eu nunca dependi da ideia de ninguém, desde que nasci. Nem do meu grupo familiar. Eu tinha que conversar com o grupo familiar e trocar as ideias, não depender do que eles pensam e ter que fazer. Deu para entender? Porque eu cansei de dizer lá em casa, e digo até hoje, né? Se alguém morre, eu tenho um trabalho a fazer, eu vou lá fazer o trabalho. Depois, quando eu voltar, eu ajudo no que for possível. Deu para entender? Muitas vezes, não tem que ir no aniversário de fulano, tudo bem. Eu vou fazer o meu trabalho. Se der tempo, eu volto e passo por lá. Se não der, eu vou direto para casa. Eu nunca dependi da ideia do outro. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Faço-me entender? O espírita tem que se esforçar. Se o outro vai ficar aborrecido, é problema do outro. Eu canso de falar sobre isto. Eu não tenho que depender dele. Eu vou tentar ajustar a ideia. Se ele não concorda e quer fazer do jeito que ele, é problema dele. Ué, eu quero fazer do meu jeito, você faz do teu jeito então. Ou então vamos entrar num acordo. A gente entra num acordo, vamos ajustar. Não dá para ajustar, o problema não é meu. O grande medo nisso aí, Oi? o grande medo que a maioria de nós temos é ficar na solidão. O problema de quem quer. Escuta. Mas Joana de Anjos fala que tem dois tipos de solidão. A solidão do ego e a solidão com Jesus. Então, quando a tua solidão é com Jesus, você não está solidário. Você falou bem. Tinha umas pessoas que iam lá em casa constantemente, não apareceram mais. Nem nas casas espíritas que eu frequento, que elas iam sempre, sumiram. Deu para entender? O único corajoso sou eu. É. Oi? O único corajoso sou eu mesmo. Ah, você é o único corajoso. Sim, porque você foi um dos primeiros que eu conheci aqui em Campo Grande. Oi. Ah, sim, é verdade. Aquela que a minha enfermeira está me alertando aqui. Eu esqueci de tomar minha pílula do coração. Pode ser que eu fale menos agora. Vou tomar. A vida tem que ter coração, exatamente. Ah, sim, verdade.
Gracinha tá quietinha. Ah, Deus do Tá céu. ela, né? Eu não estava bem não, comecei a passar mal dentro do ônibus. Ah, meu Deus. Mal-estar, suei frio. Mas tá melhor? Melhorei. Vocês compreendem o que eu quero fazer, o que eu estou falando? Estou procurando estimular. Aí Quaresma, tem Estimular a você. diferença de solidão e solitude, né? Eu estou procurando estimular, porque eu vou entrar na regra geral que o Marcos falou ainda há pouco, que é a regra geral. Nós precisamos seguir uma regra geral. E a regra geral é a regra do Evangelho, a regra da doutrina espírita. É o que eu procuro seguir. O que eu estou falando aqui não é porque eu acho que tem que ser assim, não. Está na doutrina. Está no livro, está no Evangelho. Quer ver uma coisa? Eu já botei no quadro muitas vezes. Por que nós reencarnamos? Nós reencarnamos para o aperfeiçoamento moral. Acabou. Apenas. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. Não entende o que eu quero dizer? Então eu não estou falando por mim, não. Eu estou falando porque está no Evangelho. Está na doutrina espírita. São palavras de Jesus. É a lei divina. Então eu procuro me aproximar o mais possível. E procuro estimular. Principalmente o Gil que está aqui me olhando. Onde eu parei? Onde eu parei? Você quer sair para a última? Embora ainda aprisionado. Aqui. Há que se admitir a existência de algum lugar de moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, embora ainda aprisionado num corpo de carne, desfruta dos prazeres inerentes à vida humana em toda a sua plenitude. É por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Deu para entender por que eu falo tanto? Está aqui. Quando eu digo que está aqui, porque está no Evangelho, eu não estou falando por mim, não. Está aí. Vossas tendências para um dia estiverem suficientemente purificados. Esses belos planetas superiores. Está aqui. É só ver a Terra. Só ver a Terra. Aí vão poder saborear os frutos, agradecer. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte já é mais elevado. Seu Quaresma. Aí quando chegar nessa época, nós vamos poder saborear os frutos, né? E vamos apreciar a beleza das Mas você já pode apreciar a beleza? Nós temos belezas no planeta Terra? Sim, sim. Mas quando chegar nesse estágio, vai ser mais amplo. Ah, mas tudo mas isso, não tenho dúvida. É por isso que eu estou lutando para Maria das Graças não ir para o exílio. Eu não quero que a Maria das Graças vá para o exílio. Eu também não quero, não. Mas se ela pode, ela Veja. para ajudar o caminho dela, para ela voltar. Veja bem, a sequência dos nossos planetas, eu estava falando Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Marte já é mais avançado. Marte já tem uma vida superior. Mercúrio é o planeta prisão. E Vênus é o planeta mais atrasado. Bezerra viveu em Vênus. A história de um sonho. Já falei sobre esse livro aqui. Editado pela FEB. Ele conta a história de Vênus. E Estrela d'Alva. Está pensando que é lá? É um planeta mais atrasado. Uhum. Veja a sequência. Mercúrio, Vênus, Terra. Estrela d'Alva é capela. E Marte, mais avançado. O Camilo Flammarion teve Marte. Mas o João mar, Maria João de Deus teve Marte. o mar não é Saturno. Me não? trazem notícias de lá. Saturno é o mar. Júpiter é o mais avançado. É. Júpiter. E foi de Júpiter que veio Luiz nos ajudar na codificação. Está na revista Espírita. Pouca gente sabe disso. Parece um Espírito oriundo de Júpiter, como aquele grande músico. Mozart. Daí, vejam. Talvez Chopin. Espíritos abnegados, né, que vieram ajudar na codificação da doutrina espírita.
Evidentemente, amando de Jesus. Eu ia falar uma coisa, mas vai levantar uma polêmica danada, eu prefiro calar a boca. Oi? Tá com medo? Fala, pode falar. Não fale, eu gosto de polêmica. Ela está com medo. Eu gosto de polêmica, porque... Não, tá com Ela está medo? com medo da verdade. Vai levantar polêmica, eu prefiro não falar. Não, Fale, não, quero que você fale, pode dizer. É que eu botei assim, na minha opinião, tá? Tá, e você pode lascar o chicote. Chamou de chicoteiro. Eu botei assim, a felicidade não existe, pois não é individual. O que existe? O que eu entendi como felicidade? Compromisso, responsabilidade, fazendo com que a alma se sinta útil, alavancando o progresso em todos os âmbitos. Porque essa alma vai ter o quê? Domínio e controle sobre tudo que pensa e realiza. Então, a felicidade no meu entendimento, vamos lá, o que eu entendi? Isso. Eu fiz tudo bonitinho, tudo certinho, agora estou num planeta melhor, cheio de jardim, todo florido. Não acredito que seja assim. Pelo que eu estou entendendo, qual é a mensagem que eu estou compreendendo? Você já alcançou essa evolução, já está num patamar evoluído, agora você tem compromisso com mais trabalho. Aí o espírito se torna feliz no sentido dele se tornar útil dentro do trabalho. Mas é isso mesmo. E do compromisso que ele vai realizar do progresso, seja em qualquer âmbito. Qual é a polêmica? Qual planeta que mandar ele? Qual é a polêmica? Não, porque na minha opinião, Mas é isso. a felicidade ela não é assim, só para mim. Não é isso. Entendeu? É você atuar, vamos lá, eu vou alcançar um patamar, eu vou chegar ao nível de Jesus, então aquilo não vai ser só para mim, eu tenho que expandir. Mas é assim que se faz. Lembra da senhora que eu falei, vou repetir isso. Lembra da senhora que eu falei que eu não tinha nada e ajudava o outro? É só simplesmente isso. É isso que você está falando. Ela tinha felicidade e procurava distribuí-la com os outros, ajudando-os. É a felicidade relativa. Essa é a felicidade relativa. Ela usava a sua felicidade relativa em prol de ajudar o outro. Também estava favorecendo a que o outro se sentisse relativamente feliz. Faço-me entender? Qual é a polêmica? Quero saber agora qual é a polêmica. Porque não é individual, é isso que eu estou dizendo. É isso, querida. Minha querida Valéria, é isso. Ela está querendo dizer, se você é feliz, você pode até Quiron ajudar e voltar. Perfeitamente. Quando vieram, acabei de falar. O pessoal que veio de Júpiter para ajudar na Terra, imagina. Se você sair de Júpiter, tem medo nem de Quiron. o que a gente já sabe de Júpiter, para vir viver na Terra, encarar um corpo físico no planeta Terra, lá atrás, nos anos 1800 e qualquer coisa, imagina. Não reencarnado, mas sob a psicosfera terrena. Luiz, Moza, só os ares, né? Imagina, sair da condição relativa, da felicidade relativa de um planeta avançado como Júpiter, para vir encarar uma felicidade relativa de um planeta em provas e expiações. Isso é abnegação, isso é mais do que felicidade para aquele espírito. A conquista. Imagina a conquista que teve Luiz, que teve Moza. Imagina a conquista. E outros que vieram também. E que ainda vêm hoje. E que ainda hoje nos ajudam no planeta Terra. Porque é assim os planetas se ajudam uns aos outros. Os espíritos mais avançados sempre estão ajudando aqueles mais atrasados. Porque eles já entendem esse processo da felicidade relativa. Faço-me entender? Vamos em frente. Estiveres purificado, aperfeiçoado. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Você está numa penitenciária, sabia? Sim. Está falando aqui? Ela, né? Sim. Não, ela também, você também. Eu também? É claro.
Mas é mais ela que é mais mas jovem. você também. Todos nós, né? Não, certamente. Ele gosta de você. Nos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. Nos progressos realizados, podeis deduzir os progressos futuros. Está fazendo-me... Você compreende por que eu falo tanto? Está dando para entender? Está aqui. Está aqui no Evangelho. Os progressos realizados... Nos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Faço-me entender? Então, aquele que pensa que está tudo bem, porque está na casa espírita, ele vai sentir, quando desencarnar, como outros estão sentindo lá na fila do Hospital Esperança. Ou como outros sentiram e passaram a mensagem para o livro Céu e o Inferno. A coisa é séria. E se não basta, tem outros livros aí também que falam a respeito, a Vera Lúcia Marinzec e outros médiuns. Mas eu era espírita, eu era diretor, e daí? E daí? E daí? Não basta. O que fizeste? Não precisa falar, já sei. Irmão Jacó, né? Ei, manda ali o volteio, irmão Jacó. Também, pois é, está aí. Essa é a tarefa imensa que será realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa evolução os anime e cada um de vós se despoje do homem velho. Olha o homem velho. Está aqui. Estão fazendo ligação com tudo que eu falei? Façam, reflitam. Está aqui. Está no Evangelho. Homem velho. É o materialismo. Não, é o materialismo, né? Lembrem de Paulo de Tarso. Oi? Sim, aquele que é apegado ainda a emoções menos, as emoções, as paixões. Esse é o homem velho, quer dizer. É o homem velho. Aquele que diz que é espírita, mas não segue nada da doutrina espírita. Aquele que diz que é espírita e acha que está tudo bem para ele. Aquele que diz que é espírita, mas está dependendo de uma série de pessoas que o cercam. Deu para entender? Esse é o grande problema. Deu para entender quando eu coloquei aqui a individualização? Deu para entender o que falou Joana de Ângeles? Pois é. Não é o Roberto Quaresma, não. Foi Joana de Ângeles. Foi Jung. A coisa é séria, não? E vejam bem, Joana estudou com Jung na espiritualidade. Consagrai-vos todos à propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa regeneração, à vossa própria regeneração. É um dever fazer que os vossos irmãos participem dos raios dessa luz sagrada. Eu me importo muito com isso, é por isso que eu falo. Mãos, pois a obra, meus queridos filhos, e nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais palavra vã. François. Deu para entender? Brilha a vossa luz. Oi? Brilha a vossa luz. Quando eu falo porque está no Evangelho. Aí, para todos vocês. Eu não estou falando por mim. Eu estou procurando ser bastante contundente para que todos nós despertemos. E eu desperte mais ainda.
Porque eu assumo um compromisso comigo. Quando eu falo, eu tenho que ser o primeiro a fazê-lo. Faço-me entender? Porque se eu falo e de repente alguém me vê fazendo o contrário, eu perco a confiança de todos. Deu para entender? Inclusive desencarnados, né? Estão ouvindo e observando, tirando conclusões. Será que ele está certo? E eu tenho que prezar os meus amigos espirituais. Eu tenho que ter gratidão a eles. Faço-me entender? Porque para receber deles as inspirações, para receber deles os recados, eu preciso estar próximo deles. Porque se eu demonstrar fraqueza, eles não vão interferir no meu livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eles não vão comandar-me e influenciar-me sem que eu me ajude. Faço-me entender? Tem muita gente dizendo assim, mas o meu guia espiritual vai me ajudar. Sim, ele vai te ajudar se você se ajudar primeiro. Primeiro você se ajuda. Porque ele não vai interferir no teu livre-arbítrio, não. Se você quiser fazer porcaria, você vai fazer. E ele não vai te pegar para não deixar fazer. Não é bem assim que funciona, não. Se fosse assim, seria fácil, né? Qual é o mérito que você teria? Que mérito? E como isso estaria realmente impregnado em você e não fazer mais aquilo? Então você não fez porque o guia pegou. Não. As qualidades de sentimentos têm que estar dentro de nós, concretizadas dentro de nós, internalizadas realmente. Esse é o sentimento. Então, quando eu falo, eu sou o primeiro a lutar contra mim mesmo. Com certeza. É a maior dificuldade. E tem um detalhe, viu o que o Marcelo falou ainda agora sobre solidão? Olha, eu posso mostrar para vocês que é isso mesmo. Porque desapareceram uma série daqueles que diziam-se amigos. Só permaneceu o Maxwell e o Gil. Porque lá, o Maxwell, naquela casa espírita que nós estávamos lá trabalhando, tinha muito mais gente lá. Mas também tinha lá quem promoveu situações que eu vou te contar. Não é brincadeira, não. Problema sério. Se dizia espírita. E outros não sei nem por onde andam. Só o Maxwell que conseguiu me aturar. E eu que já sou idoso. E o Gil aí? O Gil que me atura. Então é uma coisa muito séria, sabe? Muito séria. E isso acontece porque as pessoas gostam muito mais de sentir o prazer, a satisfação. Então eu fico do lado da inverdade, da falsidade, da hipocrisia. Porque elas convivem com isso. Porque elas não se veem como almas. Oi? Elas não se veem como almas. Pois é. Falta o conhecimento, falta o Elas veem aprendizado. como personalidade. Falta o aprendizado. Veja. Então, está aí. Eu acho que terminou. Terminou. E se terminou, deixa eu mostrar o que vai vir depois. É com o Maxwell. E ela, Maxwell? Vai lá, pode assumir o controle ali. É isso aí. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E eu vou ficar observando o Maxwell, o que ele vai falar. E ele tem que falar considerando o processo reencarnatório. E eu vou ficar anotando os itens. Eu vou ficar ali com o folhinho ali, só anotando. E, de acordo com as anotações, eu vou mandar uma cópia lá para o exílio. Olha, isso aqui é do meu amigo Maxwell. Isso que é motivação. Não. É estímulo. Estímulo para ele fazer melhor. Mas não repara muito não.
pouquinho ele, porque ele é meu amigo. Janeiro. Não, de jeito nenhum, isso eu não vou fazer não. Não. Esse aí é o item 21, né? Então, esse será o nosso próximo item. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Tem muito o que falar aí a respeito, principalmente sobre o processo reencarnatório, né? E o processo desencarnatório também, que nós já vimos aqui, né? A coisa é muito séria. Está ali a moça conversando com um espírito. É espírito, não é. Oi? É espírito. Espírito, não é alma. Está conversando com espírito, não é alma. Não, se tivesse encarnado, né? Oi? Ela tem Se tivesse encarnado, seria alma. Não. Não é não? Não. Ele seria espírito também? O que é o espiritismo? Você tem que ler lá, porque eu já botei aqui na tela uma porção de Não, o vezes. livro dos espíritos. A coisa é séria, O né? espírito é uma As alma pessoas que encarna. confundem a coisa. Mas não tem problema. Troca uma pela outra. Kardec também fala sobre isso. Caminham juntas. Né? O que vale realmente conforme você esteja É o pensando. entendimento, né? Entender o que Oi? é o entendimento. É o entendimento. É porque nos próprios livros é. Aliás, nós temos o hábito, né, de usar palavras fora do seu significado normal, né? A gente usa muito isso, né? A gente usa muito isso. É o que estávamos falando ainda há pouco com o Cid, conversando aí a respeito né, usar as palavras fora do seu significado normal, né? Mas a gente já entende o porquê. Né? É assim mesmo. Fala, Marcos. Marcos ia falar alguma coisa. Não, eu vou falar agora. Quer ver uma questão que dentro do assunto que estamos falando? Kardec perguntou assim: o espírito, para atingir a sua perfeição, tem que passar pela fieira do mal? É uma pergunta errada. Mas por que Kardec fez essa pergunta? Pensando naquelas pessoas que estão falando aqui, que faz colocação uma coisa errada. Aí os espíritos responderam assim: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Porque... Agora, Kardec estava errado, é uma pergunta que ele fez que era necessário fazer. Porque as almas que seguem o caminho reto, como foi o caso de Jesus, segundo Emmanuel, né? Eles passaram pela feira da ignorância, mas não do mal. Não. Senão Deus... Seguiram o caminho reto. Seguiu o caminho reto, não passou pelo mal. Deus teria que ter criado a alma para passar pelo caminho do mal, para depois seguir... Você pode ficar lado a lado com o mal, como muitos de nós somos colocados em determinadas situações, para ver se nós já nos livramos daquilo. É como um teste, né? Muitos reencarnam, por exemplo, no meio de bandidos, mas não se tornam bandidos. Quer dizer, já se regenerou daquela situação. Não é? É isso aí. No passado, falharam naquele ambiente, tudo tem que haver analogia. Volta de novo para aquele ambiente para se recuperar. E ajudar outros que também estão precisando. Né? Então, já sabemos, no próximo, análise à luz do século XXI, e vamos entrar nesse tema aí que o Maxwell vai trazer para a gente na próxima quarta-feira. Oi? Eu estou pensando aqui. Mas você não está pensando, você está falando. Pensamento alto dela, né? Mas pode falar o que você está pensando. Não, eu estou colocando aqui. Quando me tornarei discípulo de Jesus? Quando me tornarei? Discípulo de Jesus. Você, por enquanto, é discípulo de quem? Não, estou estudando, mas ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. Sim, nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos ainda muito além daquele verdadeiro discípulo, digamos assim. Mas nós já somos discípulos de Jesus. Estamos estudando o que Jesus nos deixou. Mas eu posso procurando aprender o que Jesus nos ensinou. Olha, posso botar outra palavra que serve também para ela? Paulo disse assim: sede meu seguidor, como eu sou do Cristo. A palavra seguidor é melhor do que essa aí, imitar. Imitar está imitando os outros. Não, você tem que fazer o que você pensa, o que você tem que fazer, o outro vai te dar a luz. E você usa essa luz para caminhar o seu caminho pela sua inteligência. É melhor, não é melhor não? Agora deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu gostaria que cada um me dissesse, não precisa de todos, se um já disser, então já está bom, que eu vou atender a esse um, vamos atender a esse um para ensinamento de todos nós, para
né? Em que situação do aprendizado você tem mais dificuldade de entendimento? Em que você tem mais dificuldade de entender o porquê daquilo, como aquilo deve se dar, como aquilo acontece? Onde você tem mais dificuldade? Entendeu, Denise? Onde você tem mais dificuldade? E colocar em prática. Não, mas não é isso, não. Mas Aí eu não posso te ensinar. Pois Já estou ensinando. Já estou falando, por exemplo, entender, eu entendo o processo reencarnatório, porque... Mas não é só você que tem dificuldade. Todos temos dificuldade de colocar em prática. É lutar contra... o caso sou eu lutar contra mim. Não, mas eu digo questão de entendimento. Fala, Max. A nossa maior dificuldade, que eu entendo, é a nossa falta de entendimento do senso de justiça. A gente usa a palavra justiça de acordo com um entendimento fora do que Jesus propõe, que é justiça. Então, tudo que nos acontece, se nós não entendemos o senso de justiça através do processo reencarnatório, a gente não entende nada. Então, você não entende a palavra justiça. Às vezes você usa a palavra justiça... até porque a maior parte das pessoas que pedem justiça, elas querem vingança. Isso. E se você usar a justiça divina, você vai entender melhor. E às vezes tem dificuldade porque a gente deixa essa justiça da vingança tomar frente das nossas decisões. No impulso. E a gente tem que controlar os impulsos. Isso aí. A minha dificuldade é essa. Para clarear a resposta do Maxwell, 875. Como se pode definir a justiça? Resposta do Espírito. A justiça consiste em respeitarmos os direitos de cada um. E é difícil isso, hein? Você sempre acha que você tem razão, o outro é errado. Como é que você vai respeitar o direito dele se você acha que ele está errado? E eu ia dizer que se eu fosse jogar, a área conjugal é a área mais difícil do espírito sublimasse, a área conjugal. Mas como eu sou velho, essa área eu já estou venci já, não tem mais problema. Isso é o conjugal. Se eu tivesse a idade de Maxwell, por exemplo, eu diria a área conjugal é que o espírito é mais E você, Rose? Nada? E você, Valéria? Aí eles querem falar. Para mim, como é que eu vou ter um novo perispírito? Não entendi. Vou ter um novo perispírito. Fui exilado. Agora, fui embora. Aí o que acontece? Eu vou recomeçar tudo lá no planeta novo. Mas, como é que eu vou carregar essa inteligência para lá? Isso não adianta que eu não entro. Aí diz assim, o espírito não retrograda. Aí o que eu entendi? Ele não vai voltar a ser mais mineral, ele não vai voltar mais a ser vegetal nem animal. Vai ser hominal. Mas vai ter que conquistar tudo de novo, a inteligência outra vez. É como se você não tivesse memória, o que você está falando. É como se você não tivesse memória. A tua memória é zero. Porque você foi para o exílio, a tua memória fica zerada. Não é isso. É verdade. Não é por aí. Nem sendo um ovoide? Oi? Nem ele sendo um ovoide? Não. Não, você continua com o teu conhecimento. O ovoide é o corpo que você está habitando, não é você. Faz bem entender? Não é a alma, é o corpo que você está habitando. Você não é este corpo que estás habitando. Sim, E no outro planeta que você for, se você for lá para o exílio, aquele corpo que você vai habitar não é você. Mas você, por estar no mundo inferior, você não terá o mesmo desenvolvimento mental que você tem hoje no planeta Terra, porque você está ocupando um corpo inferior. Mas o teu conhecimento continua. Você está simplesmente em um corpo, em uma ferramenta inferior. Isso. Posso reforçar uma questão? 218? Kardec perguntou assim, as ideias inatas não é uma quimera? Aí o Espírito respondeu, não. O conhecimento que o Espírito adquire não se perde jamais, pode esquecer momentaneamente.
que a questão está dizendo 92, esquecimento do passado. Mas logo que vai para outro mundo, vai gradativamente relembrando as suas aquisições. Né? Não perde nunca. O que... Você foi para o mundo inferior, ok? Lá não tem martelo. Você cria um. E compreenda o que eu vou dizer. Lá não tem martelo. Você vai bater um prego. Você, alma, sabe muito bem que um prego, você aqui na Terra, bateria com um martelo. Certo? Mas lá não tem martelo. É um mundo inferior ao que você está. Então você vai ter que bater o prego com a pedra. Deu para entender? Embora você, alma, saiba perfeitamente que pode usar o martelo. Se você retorna na próxima reencarnação ao planeta em que você estava, você vai bater com o prego com o martelo. Não, você não vai usar a pedra. Porque você já conhece. Aí é que tá. Eu não vou voltar para lá, porque o outro já avançou muito mais do que eu. Como é? Eu não volto para um planeta que está mais evoluído. Retorna até ele como é que evoluindo ali mesmo, naquele planeta. Mas se aquele planeta não evoluir, criatura, a Terra há quanto tempo passou no estágio de provas e expiações? Quanto tempo passou a Terra no estágio de provas e expiações? Fora o tempo de primitivismo. Olha, você precisa passar a refletir mais. Isso. E ele Dá licença, peraí. Eu dei uma mensagem a todos aqui, de Bezerra de Menezes, falando, espera aí, deixa eu falar. Eu dei essa mensagem, você a tem, ok? Nessa mensagem, Bezerra fala daqueles que foram exilados da terra e foram para um plano inferior, ok? E que pelo estágio em que a terra está passando, eles voltaram a reencarnar na terra para um teste final. Lembra disso? Está na mensagem, ok? Eles voltaram à terra, estavam no estágio inferior e voltaram à terra. Já tinham estado na terra. Deu para entender? Não entendeu? Então tá mal. Vou ter que fazer uma internação sua. Seu estado de alma, Então, eles eram oriundos da Terra, eles estavam na Terra, foram ao planeta inferior e voltaram à Terra. Estão aí. Essa tormenta maior, provavelmente esses espíritos estão envolvidos. Porque lá, certamente, também não despertaram para o que deveriam despertar. Mas voltaram à Terra. Então, você pode ir para um planeta inferior e retornar à Terra. Não necessariamente permanecer naquele planeta, mesmo que ele evolua. Mas agora, parece que ela falou dos conhecimentos adquiridos. Se você vai para outro mundo, acabou os conhecimentos que tinha na Terra. Me parece que não complica, pelo amor de Deus. Não pode isso não, Valério. Gil, já esclareceu não? Porque o conhecimento não se perde. A alma nunca perde a sua memória. Exatamente. A alma nunca perde o conhecimento que adquiriu. Exatamente. Ela pode não poder exercer os conhecimentos adquiridos porque reencarnou em um mundo inferior e lá não tem aquela ferramenta que ela está habitando, não comporta a sua intelectualidade, a sua moralidade. Deu para entender? É isso que é a preocupação dela. Deu para entender? A preocupação dela é esse. Você está confundindo, meu filho. Não, ela não fale junto, porque falando junto é um problema muito sério. Não, me parece que o problema dela foi esse. Você explicou bem agora. Não se perde. Não, é embrionário. Deus cria o homem, princípio inteligente. A expedição que ele vai passando nos mundos, vai se adquirindo, se fixando nele. É um patrimônio que ele não vai perder nunca. Agora, de acordo com a ferramenta que você falou, é claro, se você não quer cortar um pano, não tem uma tesoura, vai cortar com a faca, é a mesma coisa? Não é. Fácil de entender? Valéria, se você volta no tempo, num planeta inferior, aonde só tem banho de cuia, fogão a lenha, você vai ter que trabalhar com banho de cuia e fogão a lenha, porque lá não tem
o que você já aprendeu aqui na Terra. Você voltou para o planeta Terra, você vai usar tudo o que você já aprendeu, porque já está contigo o conhecimento. Então você vai usar o fogão a gás, você vai tomar um banho de chuveiro elétrico. Deu para entender? Você nunca, jamais, mesmo que você se torne um ovoide, você não perderá os conhecimentos que você já adquiriu. Jamais, jamais. Porque a gente não entende que nisso aí existe uma indução magnética que te impõe uma condição que não é sua. É isso que... Você está raciocinando de forma material, pelo amor de Deus. Saia da materialidade. Você não é corpo físico. Fuja disto. Deu para entender? Você está raciocinando como se você fosse matéria. Teu raciocínio está completamente errado. Completamente podre. Lamento o dizer. Nós queremos que o patrimônio é do espírito, a aquisição é do espírito, não é do corpo. O corpo pode acabar, mas o patrimônio é do espírito, da alma. Uma interferência danada, não adianta. A coisa é séria. Pode ser. É o teste da paciência. Entendeu? Vamos encerrar porque já passamos da hora. Já? Acabou rápido. A proposta da Valéria foi boa, foi interessante. Dá para a gente meditar sobre isso. Vamos encerrar o nosso trabalho. Na próxima quarta-feira, Maxwell desenvolverá esse tema. E aí está. E nós vamos intercalar os temas, como eu falei já. Ele faz um, eu faço outro, ele faz um, eu faço outro. Né? E eu vou só assinalando o que ele disser, para depois a gente... Né? Não, porque ele hoje veio falar comigo umas coisas ali que eu não gostei. Então agora... Deixei facultativo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Estão vendo o Mestre? Estão vendo o Mestre? Olha o que Jesus está nos falando. Quem é que está rezando alto aí? Valéria. Jesus está conversando conosco. E Ele nos diz, através do seu Evangelho, que precisamos evoluir, que é preciso conquistar as luzes espirituais, e é preciso refletir, que é preciso não fazermos deduções pela materialidade que nos envolve. As deduções devem ser espirituais, porque a própria materialidade se desenvolve quando a espiritualidade é desenvolvida. Senhor Jesus, como te agradecer os conhecimentos que nos chegam. Muito obrigado, Mestre, pelos momentos que aqui passamos, pelos conhecimentos que nos chegam, pela ajuda espiritual que recebemos, pelo auxílio que chega à nossa porta. Muito obrigado, Jesus. Queridos amigos espirituais, nossa gratidão. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado